Fala, galera do YouTube, tudo bem? Ingrid aqui novamente. Tudo bom, galera? Gente, ontem foi Dia Internacional de Proteção aos Dados, é isso, né, Ingrid? Isso, exatamente. Vocês sabem o que são os dados? Que é simplesmente algo que tá valendo rios de dinheiro, os nossos dados, os nossos interesses? Exato, a gente tem um novo mercado com a nossa opinião. O nosso interesse virou um mercado e pouca gente sabe disso. E do perigo que a gente corre com isso. Tudo que você pesquisa está gravado no seu site de pesquisa e vai ser vendido lá pra puta que pariu, que você nem sabe quem que vai comprar os seus interesses, né? Sim. Isso é usado muito pra fazer propaganda na rede social, né, Ingrid? Rede social. Eu uso, eu sei mais ou menos o superficial como funciona. Por exemplo, você pesquisa alguma coisa e eu vou pagar pra esse site divulgar pra você que tem interesse. Isso. Né? Então ele sabe quem pesquisou, quem curtiu, quem leu o texto. Gente, vocês têm noção disso? Que o site sabe que você leu o texto, que você parou pra ler o texto? O algoritmo, né, que é uma coisa tão falada, que ele vai fazer o link dessas informações, de onde você entra, onde você clica, quando você para. Então, ele vai estar totalmente atento ao seu interesse e ao seu perfil. Você acaba virando um perfil conforme seus dados. E esse perfil, ele é muito valioso para o mercado. Reza a lenda que o seu smartphone grava tudo que você fala perto dele. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Você tá falando alguma coisa que, tô falando com meu pai, vou comprar um carro. Só falei, não cheguei Só a pesquisar comentou nada e tal, e apareceu ali. A hora que pega o celular, tá lá aquele interesse do carro ou a praia que você tava falando. Já aconteceu com muita gente, eu já conversei com outras pessoas e a gente não se liga o quanto isso é perigoso. Pra mim, eu fico me sentindo trouxa. De verdade, fico me sentindo bem sendo passada a perna mesmo. Exato. E assim, muitos aplicativos que a gente autoriza, né? A usar o microfone, Instagram, Facebook. A localização, isso é bem típico, né? Perguntar se permitir mostrar a sua localização. E a gente aceita. A gente deixa ali. Não, até porque tem uns que você não aceita e ele buga. Você já Ele reparou? bloqueia. Ele bloqueia, ele apaga, ele bloqueia algumas mensagens, algumas fotos. Exato. Quer dizer, ele força você a autorizar e dizer onde você tá, o que você quer, enfim, toda a sua vida. Tem um negócio, eu vou dar uma pausa primeiro pra ela falar. Ingrid, tem embasamento de lei aqui no Brasil? Bom, esse ano é um ano muito importante porque foi o ano que chegou a LGPD. LGPD, o que seria? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que são esses nossos dados, esse nosso perfil, ele precisa ser regulamentado. Mas o que está acontecendo? É para entrar em vigor em agosto, mas tá para ser adiada em 2 anos, para ela começar a vigorar só em 2022. É para entrar em vigor em agosto desse ano, só que estão querendo adiar para mais 2 anos. Por que eles não, vamos falar claramente, por que eles não iam querer, as empresas não iam querer que tivesse isso? Porque assim, a proteção de dados, ela vai trazer uma burocracia enorme, ela vai trazer um sistema de compliance que é você ter que se preparar, você ter que se organizar para tratar esses dados conforme a legislação. Porque não ficar esse Deus dará que tá, qualquer um compra o seu interesse, os seus dados, né? Exato, porque vai ter penalização. Vai ter alguma sanção para quem descumprir a regra ali, porque tem um tratamento. Você pode pedir a anonimização dos seus dados. Então, assim, com essa nova LGPD, você pode falar assim, eu quero anonimizar meus dados pessoais. Para não ser passado para frente. Sim. Ou não, para anular tudo, apagar o histórico. Como que funciona? É só para não passar desse lugar que você colocou os dados para frente? Ou realmente para não ter os seus interesses de jeito nenhum? Não ter é impossível. Eles vão continuar tendo controle, mas eles vão ocultar algumas coisas sensíveis. Os dados sensíveis são sempre dados relacionados à sua saúde, ou dados relacionados à sua vida pessoal, sexualidade, no geral. Tudo. Basicamente tudo que você faz, além de escutar as conversas que você tá aqui no meio do... Inclusive, eles estão ouvindo nossa conversa aqui no vídeo, certeza, né? Impressionante. Ingrid, me fala curiosidades. Uma coisa que eu não sabia quando eu comecei a entrar nesse mundo de pesquisa e tudo, foi que os meus dados de relógio, que eu uso pra correr, batimentos, essas coisas. Aquele reloginho que todo mundo usa, falando quantos passos tá dando, quantas calorias tá gastando. Sim, e gente, todos, né? Tem aqueles dados. Sim. Batimentos cardíacos. Esses são os dados mais valiosos. É o que tá valendo. Porque isso vai pra empresa de seguro de vida, vai para a empresa de medicamento. Então, assim, esses dados eles são extremamente valiosos. O mercado hoje precisa disso. É movimentado por isso.
E é um mercado muito oculto, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, acho Não, quem usa aquele relógio lá, gente, que na verdade tá praticamente carne de vaca, que todo mundo tem, né? que todo mundo Quem usa aquele relógio lá tá passando todo. Não imagina que vai estar passando todos os dados dele, o batimento cardíaco, quando se faz exercício, se é sedentário, qualquer coisa, né? Exato. Então, assim, isso te dá um padrão não só de exercício e de saúde, ele te dá um padrão de alimentação, te dá um padrão geral. Então, assim, é muito grande essa questão dos dados e como eles estão sendo manipulados. A nossa legislação, ela só vai poder sancionar, só vai poder dar sanção se tiver um órgão regulamentador. E aí que tá o problema. O Não Brasil tem. não tem e tá com dificuldade de criar um órgão para trabalhar com dados e, assim, a internet das coisas. E olha que é bem forte de TI, de área de tecnologia, Brasil não é Exato. fraco, né? Tem grandes nomes no Brasil que são cotados para essa secretaria, mas é muito difícil criar um órgão para isso. É que o Brasil é muito organizado pra todas as áreas, né, gente? Assim a gente fica chocado, a gente tá muito na bosta, né? Vamos combinar. O que mais de curiosidade, Ingrid? De curiosidade, deixa eu ver aqui. Você comentou sobre os testes. Ah, é verdade, eu tinha esquecido. Gente, o seu padrão em teste é ali que eles pegam tudo. Eu tinha esquecido de comentar sobre isso, mas é muito importante a gente ficar sempre atento quanto a gente autoriza da nossa vida em um simples teste em uma rede social. Aqueles testes aquele site, né, que a gente usa aquela rede social que o povo fica publicando, né? Ah, eu vou ter tal cara de filho. Ah, eu vou ter... Nossa, Exato. adivinha quanto, que signo que é o meu, que comida que eu mais gosto, tudo isso, né? Uhum. Naquela pesquisa idiota. Outra coisa, filtro. A gente não imagina o Filtro poder de um filtro. da foto. Reconhecimento facial. Meu Você já Deus. fez aquele teste pra você ver A se gente você tá tinha... na bosta, gente. Eu me sinto idiota com essas coisas. É, eu também fico passada. Você já fez aquele teste pra ver como você ia ficar mais velha? Quando saiu uma modinha, tipo assim... Ah, Tinha até um qual que é a sua aplicativo, cara era um de- aplicativo Era um específico. aplicativo. Teve uma polêmica... Eu também, fiz que eu fiquei estranha. Na verdade, assim, eu fiquei a cara da minha avó. Mas, né, com um tipo estranho, porque eu me via nova e daí de repente, velho. Mas, vó, não que você seja estranha, se realmente eu fiquei a sua cara. O meu problema é que eu fiquei a cara do meu pai, foi mais estranho ainda. Homem, com a cara de homem, no caso. Então você vê o tanto que a gente assim, ah, vou fazer, é legal, vou me divertir, mas ali você tá passando todo o seu reconhecimento facial. Imagina o banco que você tá fornecendo de dados pra empresa ali do aplicativo que você aceitou. Aí que tá. A gente tem que ter cuidado com o maldito termo de uso de aplicativo. Que ninguém lê. Eu não Ninguém leio, lê e ninguém quando lê. começa a ler também, dá um estresse, essa porra aqui já autoriza e pronto. Exato. Por quê? Ninguém termina. O que as empresas fazem? Elas tacam lá 500 páginas, você não vai ler. É, minúscula a letra, por Minúscula sinal. a letra, então assim, é chato, mas a gente tem que se cuidar com essa parte do contratinho. A gente faz um contrato. Sim. A partir do momento que você aceita, você está cedendo muita coisa da sua vida. Tem a pesquisa, a gente estava falando sobre os algoritmos e tal, é isso, né, basicamente. E tem sobre as pesquisas, né? Eu já tinha visto um vídeo, já tinha lido alguma coisa, mas ainda a gente vai confirmar. Quando você entra fazer uma pesquisa, gente, tá um preço. Saiu, vou fazer xixi. Saiu fazer xixi, voltou pra fazer a pesquisa, já tá outro preço. Exato. Ele simplesmente entendeu o que você quer, então ele se aproveita disso e coloca um valor muito mais alto. Tipo, um valor mais alto. Muitas vezes é 100 reais, 50 reais, que seja. Cada vez que você pesquisar vai estar mais caro, você pode reparar. Exato. Isso aí é estratégia de mercado, é puro marketing conforme com base nos seus dados. Isso ainda é um dado relativo, porque assim, é um dado que você acabou de acessar. Mas eles podem fazer essa manipulação com todos os seus dados, com tudo que você já pesquisou antes, entendeu? Teve uma vez que eu vi um vídeo comentando, quem quiser comprar passagem aérea, por exemplo, entra em um navegador, pesquisa por esse navegador, se gostou do preço, tem que perguntar pra alguém, vamos mesmo, tal, vamos comprar ou não? Não sai do navegador, entra em outro navegador, pelo outro computador ou o mesmo computador, e pesquisa para comprar por aquele, entendeu? Então não sai para entrar de novo. Olha só que complicada que tá ficando a nossa vida sem uma proteção. Exatamente. Gente. E assim, é muito importante a gente pensar em dados também, porque teve escândalos já. E assim, tem documentário sobre isso, da Cambridge Analytica, que saiu, vazamento de dados. Faço ideia quem seja. É uma empresa que manipulava dados e assim, saiu vazamento. Então, é perigoso. É a sua intimidade revelada. Então, tem uma forma de a gente se prevenir, que talvez não seja melhor, mas é você consultar em algum site. Tem vários sites que liberam assim, quais são os dados relacionados ao seu nome. Aí você vai lá, joga seu nome e faz uma consulta e vê o que tem na rede. Porque às vezes é muita coisa que você acha que não cedeu e você pode, né, acabar tendo um vazamento aí, porque tá sendo comum. Mas em país que tem essa proteção, não acontece esse negócio que eu falei de pesquisa do valor que aumenta? Não acontece isso?
Eu acredito que aconteça porque, assim, eles ainda podem. Eles nunca vão ser proibidos de manipular seus dados. Mas se eles fizerem de forma incorreta ou se descumprir a lei, eles têm a sanção. Então eu acredito que seja um pouquinho mais controlado. Entendi. Mas o mercado de dados, ele é assim, gente, não tem como frear, é uma coisa que a gente vai ter que aceitar, porque acontece. Até se você viver sem tecnologia, você vai estar sujeito, né? Tipo, tem que viver exatamente sem, zerado. E não fazer cadastro em nada, né? Comprar tudo no dinheiro, não fazer cadastro em nada. A gente tava falando sobre... que eu falei de empréstimo, mas você tava comentando sobre o que mesmo? Você pode pedir, conforme a LGPD, que assim, pretende entrar em vigor em agosto. A partir de agosto você pode pedir. A partir de agosto. A partir de quando? Se eles não adiarem 2 anos ainda. Se tudo der certo. Se tudo der certo, a partir de agosto você pode pedir uma reavaliação do seu cadastro, se for negado de alguma coisa. Por exemplo, eu vou pedir um crédito e geralmente quase todo sistema de crédito é feito pelo algoritmo. Hoje, muito difícil um que não seja. Que seja manual, ou que seja uma pessoa ali exatamente pegando todos, né? E daí você vai pedir para assim, ó, fui negado um crédito, o meu crédito não está coerente com a minha situação financeira, então eu quero uma reavaliação por uma pessoa humana e não por um robô, por uma máquina, por um algoritmo, por um sistema. Tipo, me dê motivos, né? Tim Maia, me dê motivo por que você negou o meu cadastro. Então, assim, a lei, ela vem pra isso, sabe? Pra te dar o suporte. Lógico, o mercado vai continuar funcionando, o mercado financeiro é um dos que mais usa o perfil hoje. Né? A gente tem score, não sei se você já ouviu falar do score, gente. Isso é totalmente feito pelo algoritmo. Então, assim... E R$1 que você deixa de pagar, seu score já vai lá no chão, né? Vamos combinar que é basicamente isso. E às vezes acontece discrepância mesmo. Na minha família acontece discrepância. O meu score, eu atraso conta, ele sobe, o meu pai paga certinho, o dele baixa. Então, assim... Tá de parabéns esse sistema. Pra você ver como o sistema não funciona tão bem ainda, como a gente queria que funcionasse, né? Pro nosso bem. Mas, assim, o panorama é Nossa, eu tô imaginando aquela... Você já ouviu falar naquela... Eu não vou falar o nome, mas aquela caixinha que é de assistente, por exemplo, para desligar a luz, para ligar as suas músicas, os seus compromissos. A minha irmã tem uma caixinha dessa. Ela marca os compromissos dela, o médico que ela tem, para tocar tal música, que hora que ela acorda. Cara, quantos dados? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Tudo é dado hoje em dia. Por isso que é um mercado, assim, que pouca gente ouve falar, mas é um mercado lucrativo, é um mercado que tá... Sempre que, né? Vale muito saber o que a gente quer, o que a gente gosta. E a gente não sabe. Qualquer dispositivo que a gente usa, a gente tá ali cedendo dados. Não, quem que vai imaginar que o relógio, você tá usando aquele relógio, vai passar todos os seus dados? Quem vai imaginar que aquele teste idiota vai passar o que vai... Eles querem aquelas respostas. Sim. E aí que tá, a dificuldade para uma empresa conseguir regulamentar tudo isso conforme os parâmetros da lei, da nossa lei. A nossa lei, ela vem totalmente espelhada na lei da Europa, que é a GDPR, até a sigla é parecida. E assim, a lei da Europa, ela funciona muito bem porque Europa, né, ali tem toda uma preparação. O nosso medo, pessoal, do jurídico, hoje em dia, é da LGPD começar a valer em agosto e ser uma lei morta. Porque Brasil, né, o que a gente mais tem não vai nem ser fiscalizado, nada. Isso que é o duro. Então. O que mais tem é lei morta, exatamente, bem lembrado. Tem muita lei que a gente, tipo, não vale pra nada mesmo, não tem sanção. Primeiro que eles não divulgam, eles não fazem questão de divulgar isso pro povo não saber. Já começa por aí. E daí quem que vai cobrar, se a gente não sabe? Gente, eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu disse aqui há um mês atrás. Então. Se eu não falasse com a Ingrid sobre, eu não ia saber tantas coisas que ela me disse. Exato. E assim, você sabe que tá tendo uma consulta pública sobre a LGPD? Não sabe. Eu não sabia, gente. Fiquei sabendo ontem sobre isso. E a Ingrid é da pesquisa, ela tá na área e ela adora pesquisas. E eu não sabia que eu podia ir lá opinar, tipo assim, fazer a sua parte, Gente. Não, eles não divulgam porque eles estão pouco se fudendo, porque eles querem que a gente não saiba nada mesmo. Essa que é a questão. Exato. Ai, eu adorei nossa conversa. A gente poderia falar mais, né? O que vocês acham? Vocês querem saber mais sobre? Mas não podemos passar muito, né? Tem que ser um vídeo interessante. Mas, gente, se vocês querem saber mais, a gente fala mais. Mas comenta, me manda alguma coisa, compartilha. Curte o canal. Santa realidade sobre os dados. Os nossos dados é essa. Exato. Tá bom? Ingrid, 3 obrigada. diquinhas finais, gente. Senha. Cuidem das suas senhas. Porque não colocar sempre a mesma coisa. Não coloca a mesma coisa. Não entrar pelo Facebook, né? Tipo, entrar pelo Facebook. Isso. São as 3 dicas. Não precisava falar esse site, não o nome do negócio. Mas não entrar pela rede social, né? Sabe aquele negócio azul? Não faz aquele login conjunto ali. Cuida da senha, porque senha é um vazamento fácil, é uma coisa que não tem uma proteção boa. Lê
ali a parte de privacidade, nos termos de uso, só a parte de privacidade. Desce, vai lá direto na privacidade, vê o que você está liberando ou não e cuidem com os testes. Cuidem aonde você vai colocar a sua... Eu já odeio esses testes, agora eu odeio, eu já odiava, agora eu odeio mais ainda. Porque assim, é uma sensibilidade muito grande. Esses são os que a gente pode evitar e que a gente pode se cuidar de ter um vazamento. Por isso que eles fazem esses negócios, é uns testes tão inúteis, né? Olha, assim, uns testes tão inúteis, é só pra saber o que você tá achando. Exato. Então são essas 3 dicas pra gente cuidar enquanto a gente pode e evitar o vazamento aí de um dado um pouco mais complicado por invasão no dispositivo. Resumindo, você não pode fazer nada na rua que tá todo mundo com alguém de celular na mão pra filmar o que você tá fazendo. Uhum. Qualquer coisa. E daí você não pode nem fazer uns testes, se a pessoa quer fazer uns testes, não pode. Não pode nem andar com aquele, tipo assim, se for pensar em dados, você não pode fazer nada. Né? Exato. Mas, tudo bem. Mas desde que vocês saibam o que tá acontecendo. Você quer fazer, você vai fazer, obviamente. Mas você tem que saber que você tá passando todos os seus interesses e dados para que uma empresa vai comprar. Uhum. Tem né? que ter, você tem que ter o Tem que direito ter a à consciência. informação. É, O exatamente. direito à informação ele até vem na LGPD, mas esse é assunto para um outro vídeo, pra gente falar do direito à informação e direito ao esquecimento. Falaremos sobre isso na próxima. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.